Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 9º episódio do CRCast, o podcast completo do Colégio Realengo. Eu sou a professora Raquel Carvalho, coordeno o núcleo técnico aqui do colégio e hoje recebo aqui uma pessoa muito especial, o professor Saulo Ribeiro, vem falar um pouquinho sobre o curso normal, curso de formação de professores aqui da nossa Escola de Educação. Seja muito bem-vindo, viu, professor? Muito obrigado, Tem muita conversa hoje aqui pra gente. Obrigado. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho quem é Saulo, né? Gente, é um livro, fica difícil até a gente citar tudo isso, mas vou tentar, professor. Vamos lá. Professor Saulo Ribeiro é graduado em pedagogia, mestrando em novas tecnologias digitais na educação, especialista em docência e em gestão da educação à distância, especialista em didática e metodologias ativas para aprendizagem, especialista em gestão escolar, supervisão e coordenação pedagógica. Atualmente atuando como gerente de educação à distância do Centro Universitário São José, professor do curso de pedagogia, docente do curso de técnico de secretaria aqui do Colégio Realengo, coordenador do curso normal, professor, por favor, já me perdi de tanta coisa. Formação de professores, docente do nível fundamental e médio, tem vasta experiência na coordenação de cursos livres e implementação de cursos técnicos na modalidade subsequente, atua enquanto docente, conteudista e revisor de materiais didáticos para cursos na modalidade à distância e presencial, participante também da banca de concurso público do Instituto Nacional de Administração Pública. Esse é o nosso coordenador do curso normal de formação de professores do Colégio Realengo. Professor Saulo, eu já te dei as boas-vindas, você vai falar bastante sobre o curso, mas eu queria aqui fazer uma colocação para você. Professor, né, você dedica amor, empenho em tudo que você faz, é paixão de fato, né, ser professor. Mas eu tenho uma dúvida, é vocação ou é dom ser professor? Perfeito, professor. Essa é uma pergunta que muitos estudantes, ao ingressar no curso, me fazem, né? Professor, parece que eu gosto bastante de lecionar, me sinto confortável em estar com uma criança, ensinando. E será que isso é realmente necessário para eu exercer a função de professor? E é como eu sempre digo, para você exercer qualquer função, é importante que você se identifique com ela. Sim. Eu, particularmente, me identifico muito com a área da Sim. educação. E é importante que os nossos estudantes também tenham essa sensação, né? E esse é o primeiro passo. Então, acredito muito que seja, sim, um dom e uma vocação. Mas, para ser professor, é preciso que a gente entenda que é necessário uma formação bem sólida, uma vez que você, Sim. enquanto profissional de educação, vai lidar com a formação de alguém. Sim. Então, imagine uma criança ali, digamos que totalmente crua de conhecimentos e de habilidades a serem construídas e desenvolvidas, e você vai ser essa pessoa responsável por fazer esse processo. Então, é natural que a gente tenha esse dom e essa vocação, mas também é muito importante enfatizar que há uma necessidade, uma formação realmente concreta e voltada para exercer essa função de professor. Sim. Que não é fácil, mas é muito prazerosa. Sim, e muita paixão, né? Realmente. Somado a essa formação. Falando em formação, como funciona o curso normal de formação de professores aqui na escola? Como é que é a estrutura, a grade, o que o nosso aluno que chega aqui aprende? Aqui no Colégio Realengo, especificamente aqui no Colégio Realengo, o curso acontece na modalidade pós-médio, né? Então é pré-requisito que o estudante, ao ingressar, tenha concluído o ensino médio. E aí ele tem um período de duração de curso, que é de 18 meses, onde ele vai encontrar disciplinas de cunho pedagógico, ou seja, disciplinas que vão, de fato, formá-lo para exercer a função de professor. Então, você imagine um professor que vai trabalhar com uma criança na educação infantil, ele precisa entender o que é motricidade, o que é movimento. Sim. E é engraçado, como a gente sempre fala com os nossos estudantes, né? Um pai, por exemplo, quando vê uma criança na educação infantil brincando com papel, pintando, preenchendo apenas um espaço, ele não entende muito bem o que é aquilo. O que está sendo trabalhado ali, né? Exatamente. Ele acha que é pura e simplesmente o aluno, o seu filho brincando de rabiscar um papelzinho. Mas, na verdade, quando a gente vai estudar no curso normal e os estudantes são preparados para isso, eles compreendem que, por exemplo, quando a criança pega um papel em branco e tem lá um círculo e precisa pintar dentro, ele está construindo a noção de espaço. Sim. Por exemplo, existem pessoas que vão fazer, depois de adultos, né, depois dos 18 anos, vão tirar a carteira nacional de habilitação e não tem noção de espaço. A gente aprende desde criança na educação infantil com aquela pintura, com aquele desenho que o pai só acha que é um preenchimento, para ter noção de espaço. Então, tudo tem uma visão pedagógica.
Hoje, no Colégio Realengo também, nós temos um grande diferencial, que eu falo muito isso com os nossos estudantes, que eles valorizem muito isso, é que além dessa formação que já é obrigatória e necessária, a gente sempre cria situações, né, casos, nós criamos ambientes pedagógicos, propostas inovadoras, que outras instituições às vezes não desenvolvem, apenas cumpre o que a normativa legal, o que a lei diz para que seja cumprida para a formação de professores, e a gente não quer isso. Eu sempre falo que é importante formar profissionais aptos a exercer a função de professor com diferenciais. Então, por exemplo, nós temos hoje, principalmente depois de pandemia, e agradeço, sempre digo graças a Deus, que a gente conseguiu tirar alguma coisa positiva de um momento tão delicado quanto esse, né? Nós temos hoje a necessidade de que os professores aprendam, na sua formação inicial, né, a mexer com tecnologias. E o curso normal, curso de professores do Colégio Realengo, capacita esses professores a usar tecnologia. Nós temos hoje um número maior, mais elevado, de crianças com laudo médico de algum transtorno, uma síndrome, uma deficiência, e o Colégio Realengo trabalha isso com os estudantes na sua formação. Então, os próprios estudantes percebem isso e o curioso é que não são só os estudantes que vêm de nível médio. Nós recebemos também no curso, né, no curso de formação de professores, estudantes que estão em faculdade. Né? Então, muita gente, muita né, gente procura, que já faz pedagogia e quer fazer um curso. Então, eu tenho um aluno que faz pedagogia, eu tenho um aluno que faz história, eu tenho um aluno que faz matemática, tenho um aluno que faz engenharia e tem a necessidade, se identificam com a área de formação e vêm para o Colégio Realengo fazer o curso normal. Quando chegam aqui, se deparam com um curso completamente diferente. E aí, alguns brincam comigo, nossa, professor, eu faço faculdade, mas não encontro, às vezes, na faculdade, tantos conteúdos que são propostos, desenvolvidos dentro da sala de aula com você. Daí eu falo, tá vendo? Esse é o nosso diferencial do normal, é ir um pouco além, não tão somente do que a lei está pedindo. Quando a gente fala sobre formação, você foi um jovem de formação de médio técnico em formação de professores, né? Qual é a diferença, depois fez pedagogia, fez as suas especializações na área, qual é hoje a diferença que você vê do aluno lá da formação lá de trás para o aluno nosso hoje que faz formação de professores? Existe uma diferença? O que você consegue ver nesses dois perfis, né, de egressos aí ao mercado, a sua época e a época de hoje? Perfeito, professora. Talvez o que eu vá dizer seja até um ponto de divergência com alguns outros profissionais, né? Que é aquela grande ideia de que na minha época a educação era melhor, as coisas funcionavam de uma forma mais saudável. Quando eu fiz o curso de formação de professores, eu percebo isso hoje, que a formação era muito básica, né? Nós tínhamos uma formação tão somente cumpria o que dizia uma matriz curricular para formar um professor. E hoje a gente tem a possibilidade, isso inclusive parte muito dos próprios estudantes, da instituição de ensino, dos movimentos estudantis, de que a gente tenha mais. E eu percebo que o estudante busca muito isso. Ele quer uma formação que realmente contemple todas as possibilidades que ele vai encontrar na sala de aula. A gente sabe, por exemplo, você vai estudar um conteúdo, por exemplo, de avaliação educacional, e aí você vai entender como é que funciona o processo de avaliação de uma criança na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental. Mas quando você chega na hora da prática, você tem uma turma com 30 alunos e você vai perceber que existe um aluno que não está conseguindo acompanhar o seu método de avaliação. Os desafios são muito maiores, né? Exatamente. Ainda mais numa realidade que a gente vive hoje, onde tem uma turma de 30 alunos, de forma alguma vai ficar em silêncio 24 horas prestando atenção em você. Nada homogêneo, né? Nada homogêneo. Exatamente. Cada um com suas especificidades, características, e a gente começa a aprofundar mais temáticas. Então eu percebo que hoje o grande diferencial é os alunos de hoje do curso de formação de professores buscam realmente mais conhecimentos. E eles buscam muito a ligação do que é teoria para a ligação do que é uma prática. E eu percebia que a gente tinha, em algum momento, cursos de formações onde a gente tinha uma formação teórica exemplar, mas não tinha uma formação prática. E aí você tem um professor que vai assumir uma sala de aula e não sente a segurança. Que, por exemplo, né, puxando a pergunta anterior, é o que acontece com algumas pessoas que vêm de cursos de nível superior buscar o curso de formação de professores. Que vem no quadradinho do que é básico. Ficam sempre estudando muito a teoria da educação, como isso funciona teoricamente, perde o tato prático. Como eu vou colocar realmente em prática um processo de avaliação? Eles não conseguem linkar isso. E no curso de formação, a aula é prática. Então, se a gente está falando sobre avaliação, vamos praticar métodos de avaliação. Entender as metodologias que são essenciais ali mas no na prática, é muito importante que ele tenha essa vivência. Então, se a gente está desenvolvendo um conteúdo sobre alfabetização e letramento, eu quero que ele pratique técnicas de alfabetização, para que quando ele vá para a sala de aula, ele se sinta seguro, efetivamente, para fazer um processo de alfabetização com uma criança, que não é uma coisa fácil. Muito bom, não é.
Nada fácil, né? Está falando do mercado de trabalho. Ele cumpre o que estabelece com a nossa legislação, no sentido de reconhecer como profissionais da educação os nossos estudantes aqui, egressos ao mercado, formados no nosso curso? Sim. Todos os estudantes que fazem um curso normal, né, o curso de formação de professores aqui do Colégio Realengo, têm a sua certificação final, né, validada em território nacional. Sim. Todos eles são considerados profissionais de educação, professores Sim. e aptos a exercer essa função. Né? Como eu bem disse no início, para exercer a função de professor não basta tão somente você se identificar com ela ou sentir o desejo. É preciso que você tenha a formação e a diplomação para isso. As instituições de ensino não podem receber profissionais que não tenham formação. E nós certificamos todos os estudantes a nível nacional. Isso é muito importante enfatizar. Quer dizer, você se formou aqui em Realengo, no Rio de Janeiro, mas você se mudou para outro estado, lá você continua sendo professor. Mercado independente da região. Exato. Né? Então, isso é muito importante, porque às vezes confunde, né? O aluno acha que fez o curso normal e só vale para aquele trabalho no Rio de Janeiro. Naquele nicho regional, né? Não é uma realidade, é a nível nacional. Professor Saulo, quando a gente fala em legislação, né? Tem uma pergunta aqui. As escolas de educação infantil, elas obrigatoriamente precisam ter em seu quadro, né, de professores, profissional da educação registrado e habilitado, na verdade, em educação especial, além de cursos que certifiquem ainda mais essa sua possibilidade de atuar em educação especial. A nossa escola, no nosso curso de formação de professores, ele entrega para o nosso aluno cursos paralelos ligados à educação especial? Perfeito, professora. O curso normal, o curso de formação de professores aqui do Colégio Realengo, ele atende ao que a legislação pede e cumpre a necessidade de que dentro da matriz curricular, ou seja, que os estudantes vão estudar, tenha como componente os conteúdos de educação especial, sim. Principalmente dentro da visão da educação inclusiva, que é a nossa realidade hoje, né? Então, qualquer criança especial, né, qualquer criança com alguma deficiência, está dentro do espaço escolar. E o professor precisa ser apto a atender a sua especificidade, sim. Considerando que ele vai fazer parte do ambiente escolar com todas as outras crianças, o que é uma maravilha. Sim. Né? E aí, dentro do Colégio Realengo, a gente percebe que há uma necessidade constante de uma atenção também a essas especificidades. Então, eu tenho crianças dentro de uma sala de aula que ela pode ter um laudo, ela pode ser autista, eu tenho uma criança que pode ser de síndrome de Down, e eu preciso entender quais são as diferenças de cada uma dessas para que eu, enquanto professor, possa atender a necessidade educacional daquela criança. Então, o Colégio Realengo também atende nos seus cursos, e nós temos o curso livre de mediador escolar, que é um grande sucesso, né? Sempre que a gente abre uma turma... Interessante. A gente abre uma turma, o curso lota, porque os professores sentem a necessidade de compreender um pouquinho mais de como atender às necessidades específicas de cada deficiência, né? Entendi. Que uma criança pode ter. Entendi. Então, você me trouxe aqui uma grande curiosidade, né? Então, esse curso paralelo, né? E você falou da mediação escolar. Traz um pouquinho sobre o que é a mediação escolar, o que a gente trabalha aqui dentro desse curso e a integração entre o curso de formação de professores e o mediador escolar, né? Enquanto curso paralelo aí da formação. Perfeito. Nós temos algumas legislações hoje, né? Por exemplo, a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que ela define que as pessoas com deficiência façam parte da educação regular, não então estejam de dentro da sala de aula de ensino regular. Sim. Consequentemente, ela também garante que haja um apoio, um profissional de apoio educacional que faça junto ao professor regente, o professor da sala de aula, um acompanhamento com aquela criança, ou com aquele adulto, mas no nosso caso, com aquela criança. E aí esse profissional, que é o mediador escolar, precisa ter conhecimento sobre deficiências, transtornos, síndromes e quais são as suas nuances, né? E suas especificidades. E aí esse profissional que faz o curso de mediador, ele vai compreender quais são e como trabalhar especificamente com cada uma delas. Então a gente fala, por exemplo, no curso de mediador, como é que ele faz o acompanhamento do professor junto a um processo de avaliação. Como que ele pode acompanhar aquele conteúdo que o professor está dando de português, de matemática, de história, como adaptar aquele conteúdo junto com o professor à necessidade daquele aluno. Então, pode ser, por exemplo, um aluno numa sala de aula do 3º ano, do 4º ano, né, do ensino fundamental, que tem alguma deficiência e o professor está dando um conteúdo junto com todos da turma e aquela criança especificamente precisa de um ajuste na forma da tratativa para levar aquele conhecimento para ele. Isso não quer dizer que ele não vai aprender o conhecimento que está sendo dito na sala de aula, mas que precisa de um profissional para que, junto com aquele professor, faça essa adaptação do conteúdo. Entregue para ele uma comunicação ligada ao que ele vai conseguir absorver, né? Esse é o trabalho do mediador, né? Esse é o trabalho do mediador. Acompanhar especificamente aquela criança. É um processo
processo junto com o professor, né? O mediador ele não precisa ser esse profissional formado na área da educação para exercer essa profissão, uma vez que ele, pela própria legislação, pede para que seja qualquer pessoa que tenha um conhecimento na área da educação, mas não de formação específica, para que faça esse acompanhamento junto à criança. Entendi. E aí, óbvio que escolas, considerando que é um ambiente pedagógico, vão priorizar profissionais que tenham formação, apesar da lei não pedir. Claro, mas, obviamente, as escolas fazem isso. Então, claro. geralmente, professores que fazem curso normal são muito convidados, inclusive fazendo o curso, a exercer a profissão de mediador. Né? Então, eles são convidados por escolas, centros universitários para fazer mediação de estudantes. Muito legal, muito legal. E a gente entrega isso e mais um diferencial do Colégio Relengo, né? Vamos falar, professor, qual a principal vantagem em ter a formação do curso normal? A grande vantagem de você fazer o curso normal é que você vai ter uma formação muito prática. Né? Como eu disse, alguns profissionais cursam o nível superior, né, na área da educação, e tem alguma fragilidade no sentido prático. E a grande vantagem do normal é que a gente consegue, pelo período de tempo, sempre juntar a teoria com a prática. Então, por exemplo, quem faz o curso normal, ele está habilitado a trabalhar na educação infantil, em creches e pré-escolas, e nos anos iniciais do ensino fundamental, que vai do 1º ao 5º ano. E eu sempre falo com as minhas alunas o seguinte, todo mundo que faz o ensino superior, por exemplo, em pedagogia, fazendo o link, eles podem exercer essa função, além das outras que ele também acaba abraçando na sua formação, mas eles na educação infantil precisam trocar uma fralda. Aí você imagina um profissional que em nível superior se forma em pedagogia, ganha essa habilitação, mas assume uma turma de educação infantil e não sabe trocar uma fralda. Parece que é simples, mas não é. Não é só a experiência da mamãe que sabe trocar uma fralda do seu filho, do seu sobrinho, do seu afilhado. Não é assim que funciona. Tem todo um procedimento realmente voltado à segurança daquela criança, à sua saúde, ao seu bem-estar. Tem que ter um olhar. E tudo isso a gente trabalha no curso normal. Né? Então, não é tão simples quanto parece. Técnicas para dar um banho, para fazer alimentação. Aí você vai para os anos iniciais do ensino fundamental, onde as crianças estão mais agitadas e começam os acidentes em sala de aula. E às vezes você tem um professor que tem essa habilitação, mas não tem essa vivência que o normal traz nos seus estudos de caso prático na sua aula. E aí tem aquela criança que se machuca, ou tem uma criança em sala de aula que tem uma convulsão. Como que você vai atender essa criança? Como ajudar, como proceder, como lidar São com essas isso, né? práticas do dia a dia que o normal também visa muito. E é o grande diferencial de quem faz o curso normal, é sempre perceber qual é realmente a visão prática, o que você vai de fato encontrar no dia a dia da sala de aula. Na verdade, consegue enxergar a realidade ali da sala de aula, né? Perceber aqueles alunos, aquelas crianças, aqueles estudantes, de fato, com as suas especificidades, né? E atuar em cima dessas especificidades. Exato. Né? É porque eu brinco muito com os estudantes, assim, a gente vai aprender todas as teorias de educação, mas vamos aprender principalmente a prática da educação. Porque se a gente só entender a teoria, a gente não vai conseguir cumprir o nosso papel pedagógico. O conto de fadas não existe, né? Vamos falar desse jeito, né? Somos professores, né? O nosso aluno, ele já atua aí nas séries iniciais, e que você já colocou pra gente, mas ele pode prestar concurso público? Ótima pergunta, porque sempre me perguntam isso. É um grande interesse, né? Exatamente. Quem faz a área da educação, né, quem quer ser professor, sempre pensa nessa estabilidade do concurso público, que é muito bom, muito saudável, né? Sim. Os nossos estudantes do curso normal, né, de formação de professores, podem e devem prestar concurso público. Isso é muito importante. É importante enfatizar também a questão que o concurso público ele está garantido para todos, mas que o concurso, aquela prefeitura que vai definir quais são os pré-requisitos necessários para tomar posse daquele concurso. Então, por exemplo, existe alguma prefeitura que considera que para trabalhar na educação infantil ou nos anos iniciais, tão somente o curso normal já atende. Existe uma outra prefeitura que considera que qualquer pessoa a nível médio, mas que se adicione uma formação pedagógica, que aí pode ser, por exemplo, uma licenciatura de História, matemática, qual seja, também seja um professor da educação infantil dos anos iniciais. Outras prefeituras priorizam a pedagogia. Isso depende do edital daquela prefeitura. Entendi. Por exemplo, para o curso normal, nós tivemos só esse ano cerca de 4 concursos públicos para municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, convocando, assim, se a gente somar todos, mais de 1.200 profissionais da área da educação, professores, né, para atuarem no espaço com o curso de formação de professores. Bem vasto, né? O mercado é amplo. A gente sempre brinca, né? Escola,
E comida a gente não vive sem, né? É. A gente precisa estudar. A lei pede para que todos estejam matriculados. Se você não matricula o seu filho, você responde legalmente por Sim. isso. Então, obviamente, é um espaço que não fecha. Severamente, né? Né? Severamente. Então, é óbvio que um espaço não fecha. Pelo contrário, a gente vê quantas escolas vão abrindo cada vez mais. Sim, Então, é um espaço vasto para atuação. E sempre ressaltando que quem faz o curso normal está habilitado a trabalhar na educação infantil, nas creches, nas pré-escolas e nos anos iniciais de ensino Isso. fundamental, que é do 1º ao 5º ano. É um mercado enorme. Enorme. Então, você se formou, você pode ser professora do 3º ano. Você se formou naquela mesma escola, você pode ser uma professora da educação infantil, Sim. na creche, na pré-escola. Sim. É um mercado vasto e tem Sim. bastante vaga. Então, professor, você falou aí de mercado, né? Toda a possibilidade e oportunidade do nosso aluno formado aqui no Colégio Realengo. Mas, assim, existe uma diferença, né, entre o curso de pedagogia e o curso de formação de professores? Existe ou alguma ligação que a gente possa falar sobre essas duas formações? Perfeito. E é uma dúvida que muitas pessoas também têm, né? Então, é uma ótima pergunta. Primeiro, a diferença está no nível de formação, né? A pedagogia está em nível superior e o curso normal está no nível de educação básica, né? Sim. No nível médio. E é muito importante enfatizar que é o seguinte: a pedagogia é a ciência da educação. Então, você vai fazer um curso de 4 anos, onde você vai estudar todas as teorias da educação. Então, você vai estudar todos os teóricos possíveis que falam sobre educação e como você, enquanto profissional, pode atuar nesse processo. E aí você ganha suas habilitações, né? Que vai para a gestão escolar, que também abraçam as aulas na educação infantil, no ensino fundamental, disciplinas pedagógicas. Por ser muito amplo, os estudantes acabam, em algum momento, não se identificando com o foco da sala de aula. Sim. Porque Fica mais distante, é uma formação muito ampla. Entendi. Né? O curso normal é um curso focal. É um curso que vai te habilitar a exercer a função de professor na educação infantil, creches e pré-escola, e nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. Então, a formação é específica para exercer a função de professor. Fez o curso normal, você não vai ser gestor de uma escola, você vai ser professor. Por ter essa visão específica, ela tem uma visão muito prática. Então, a gente vai exercer muito essa figura do que a gente vai fazer de fato numa sala de aula da educação infantil dos anos iniciais. Então, por exemplo, como você vai dar uma aula de geografia? É o conteúdo que a gente vai estudar. Como você vai dar uma aula de matemática, de português, de ciências? É o que a gente estuda. Enquanto na pedagogia, você vai estudar isso também, mas adicionado a outras questões. Entendi. Além disso tudo, a gente também tem a questão do tempo de duração. Né? Um curso normal, por exemplo, aqui no Colégio Realengo é 18 meses. Você falou três períodos, né? São 3 períodos, meses. 3 módulos separados, você tem 18 meses de curso. Ou seja, em 1 ano e meio você pode ser professor. Enquanto na pedagogia você precisa guardar 4 anos para exercer essa função. Então tem esses diferenciais. Um é muito focal e o outro já é mais amplo. E sem querer comparar, mas comparando, né, dando um exemplo, para facilitar talvez no entendimento, a gente tem, por exemplo, o curso técnico de enfermagem e tem um curso superior em enfermagem. Sim. Um não apaga o outro, eles se somam. Sim. Né? Mas é importante enfatizar que o profissional técnico em enfermagem, por exemplo, já sai exercendo a função de técnico. É o diferencial do ensino técnico profissionalizado, Exato. né? Que é o que a gente oferta aqui na escola. Quer se né? colocar o mais rápido possível dentro do mercado de trabalho. Isso aí. Óbvio, com muita qualidade, com foco no que você vai exercer. Falando em mercado, falando em oportunidades, falando em possibilidades, a gente precisa falar de valor, né? De renda. Vamos falar de salário. Existe um piso assim básico para o nosso aluno que sai aqui já profissional no mercado? Sim, perfeito. A nível nacional, a gente tem um piso, né? Todo ano a gente tem um ajuste do piso salarial, que gira em torno de 40 horas de trabalho para R$ 4.400, né? E também esse piso também depende do estado que você está prestando serviço, do município, mas a variação é de R$ 4.000 a R$ 3.000, né? Exercendo a função de professor da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Bem atrativo. É atrativo. As pessoas falam muito sobre professor e ficam assim, eu não quero ser professor porque o professor ganha mal. Nenhuma profissão ganha o que deveria ganhar. E a do professor é a mesma coisa, só que o professor não ganha mal. Né? O professor, se ele se dedicar ao seu trabalho, exercer a sua função com plenitude, tiver diferenciais de mercado no seu próprio currículo, enriquecendo, ele consegue entrar em espaços escolares maravilhosos. Né? Também isso depende, como a gente fala do piso, da escola. Então, tem escola que paga o piso, tem escola que paga muito além do piso. Então, eu conheço professores que têm curso de formação de professores, curso normal, e vão atuar em colégios que vão pagar o dobro do piso.
Eu conheço profissionais que têm curso normal e exercem a função de professor em colégios que pagam o dobro do piso salarial. Bastante atrativo, É né? muito Fazer um curso atrativo. de formação de professores aqui no Colégio Realengo, né? Então, professor, queria muito fazer várias outras perguntas, mas eu acho que tudo que a gente conseguiu entregar aqui chegou no objetivo que a nossa ferramenta, que é o podcast do Colégio Realengo, consegue entregar, né? Falar do curso de formação de professores, do nosso diferencial, do mercado e com certeza a gente conseguiu entregar para quem está assistindo a gente tudo que a gente se propôs aqui. E honra minha trabalhar com você nesse projeto, estar com você aqui. Muito obrigada pela presença, muito obrigada por tudo, pela troca diária. Você que assistiu a gente aqui, muito obrigada. Curte, compartilha, dispara aí para sua rede de amigos e não amigos, e colegas e parceiros, mas fica com a gente está esperando você aqui no próximo episódio do CRCast, o podcast completo do Colégio Realengo. Tchau, tchau.